Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Você que não trouxe Bíblia, temos aqui atrás o nosso data show, você pode acompanhar conosco. A palavra de Deus que diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Amém? Até aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Espírito de Deus, Senhor, neste momento, Pai, nós queremos declarar que o Senhor é bem-vindo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. Queremos, Senhor, que tudo que aconteça aqui a partir de agora seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Estabeleça o Teu controle neste lugar, Pai. Não quero aqui depender, Senhor, daquilo que eu posso fazer, daquilo que está no meu coração, Senhor, mas quero depender totalmente do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha autoridade, Senhor, para falar o que bem entender através, Senhor, da mensagem ministrada hoje. Nos leve, Senhor, para mais próximos de Ti. Nos ensina, Senhor, a crescermos, a melhorarmos, a manifestarmos o Teu reino nessa terra. E que tudo aquilo, Deus, que acontecer aqui e a partir daqui, Deus, com esta mensagem que vamos levar, Pai, para a vida lá fora, possa ser para glorificar o Teu nome, exaltar a Tua majestade, dizer para o mundo lá fora, Deus, que o Senhor está vivo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor se manifesta através da vida dos Teus filhos, e que o Teu reino será implantado através de nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós sabemos, e o nosso inimigo tem certeza, de que famílias fortes significa uma nação forte. Quando uma nação tem famílias fortes, essa nação prospera, essa nação cresce, essa nação avança, essa nação é justa, essa nação consegue realizar sonhos, essa nação se destaca. O nosso adversário sabe disso e por isso nós sabemos que na terra hoje existe uma grande guerra violenta do inferno contra famílias. Quando nós olhamos hoje para as leis, para tudo que está se movimentando nos congressos, aqui no Congresso Nacional ou no mundo, nós vamos perceber que existe uma tentativa desenfreada de desconstruir a família. Quando eu digo desconstruir a família, eu falo a família de acordo com o propósito de Deus, a família de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, a instituição família estabelecida por Deus, o homem, a mulher e a sua prole. Toda a história da sociedade, se nós olharmos, nós vamos ver que ela está sustentada no homem, na mulher e na sua prole. Se nós tentarmos desconstruir isso, daqui 50 anos nós teremos outra realidade, outra formação, mas nós não teremos mais a família.
Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo leis tentando desconstruir a família, estamos vendo governos tentando desconstruir a família, estamos vendo instituições não governamentais, ativistas de todas as ideologias, tentando implantar um método, uma forma, já desde a primeira infância e em todos os estágios da sociedade, desconstruindo a família como o Senhor assim fez. Lá em Gênesis capítulo 2, a palavra do Senhor diz que o Senhor criou o homem, criou a mulher e deu a eles uma diretriz. O Senhor disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Não é o seu pai e o seu pai, não é a sua mãe e a sua mãe, é o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. A partir daí começa uma nova família, e a partir daí começa uma nova instituição. E esta família, se ela for forte, nós teremos uma nação forte. Nós vemos que o nosso adversário sabe, e nós também sabemos, que quando existe famílias fortes, existe uma igreja forte. Por isso que dentro da igreja, muitos casamentos estão sendo atacados, muitas famílias estão sendo atacadas dentro da igreja, porque o diabo não respeita ninguém. A Bíblia diz que ele trama contra nós o tempo inteiro, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele é a serpente, que se alimenta do pó da terra, ou seja, ele precisa de elementos que nós damos para poder destruir a nossa vida através disso. Então ele só pode tragar quem se deixa ser tragado. A quem possa, quem ele não pode, porque vive pela palavra, porque respeita os princípios da palavra, porque obedece à palavra, esta família ela começa a se fortalecer, e ela passa a ficar imune ao ataque. Mas nós estamos vendo uma tentativa desenfreada, uma tentativa de destruir famílias, porque a família é a base da igreja. A igreja precisa prevalecer, precisa avançar, precisa levar o evangelho. A igreja está na terra como o corpo de Cristo, e Cristo deu tanto valor à família, que ele compara a igreja à sua noiva. Nós somos noiva do Cordeiro. Chegará o dia onde nós participaremos, diz a palavra do Senhor, das bodas, o casamento de Cristo com a igreja. Para você ver como tem valor para Deus. E o nosso inimigo está tentando destruir, porque isso impede do evangelho ser pregado. Isso retira a autoridade do povo de Deus de poder anunciar que a vida pode ser diferente, que a vida pode ser abundante, que existe um Deus que traz paz, que existe um Deus que traz esperança, que existe um Deus que transforma a vida daqueles que nele creem. Quando temos a nossa estrutura familiar equilibrada, nós conseguimos fazer a obra de Deus, porque a primeira igreja que o Senhor nos dá é a nossa casa. A primeira igreja não é o ministério que nós fazemos parte. A primeira igreja é a casa. A igreja de Cristo começa dentro do lar. A igreja de Cristo, o culto ao Senhor Jesus, não começa num domingo à noite somente, ou ele não existe somente num domingo à noite para aqueles que são mais dedicados, 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana, como alguns costumam estar na igreja. Não, o culto à igreja começa num café da manhã, quando a família se junta, em união, quando a família consagra ao Senhor o seu dia juntos, quando o pai diz para o filho: Deus te abençoe, encaminhe o seu filho com uma palavra profética para o dia onde ele vai vencer, porque pai é sacerdote, é pastor dentro de casa. Quando o pai é aquele que é o provedor dentro da casa, aquele que cuida, é aquele que protege. Quando o homem, como diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz que
Jesus Cristo nos ensina, Paulo, quando escreve a sua carta, nos ensina que o homem deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo, e deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Esse é o papel do homem. O papel do homem cristão, da igreja que está estabelecida na família, é o papel daquele homem que ele é rocha dentro de casa. Ele é aquele que os filhos podem ter segurança, que a esposa pode ter segurança nele, que aqueles que olham para ele dentro de casa, veem nele não alguém imune a problemas, mas veem nele alguém que tem fé de que mesmo passando por problemas virá um tempo de vitória, porque ele está sustentado no Senhor. Esse é o papel do homem. O papel da esposa, diz a palavra do Senhor, é tratar o marido com todo o respeito. Todo o respeito não é aquela mulher que tem medo do marido, não é aquela mulher que não pode ter voz ativa dentro de casa. A palavra do Senhor nos diz isso. Tratar com todo respeito é aquela mulher que honra o marido que tem, que admira o homem que o Senhor lhe deu como homem para estar do seu lado, que olha para aquele homem e vê que apesar de ele ter defeitos, ele tem qualidades que valem a pena ser valorizadas. Este é o projeto original de Deus. Só que o que nós estamos observando? Homens que lavam as mãos em relação às suas responsabilidades, mulheres que não respeitam mais o marido que tem, filhos que não respeitam mais os pais, pais que irritam os filhos. A palavra do Senhor é muito clara, e às vezes nós nos esquecemos disso. Ela diz: filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Por que Deus estabeleceu o primeiro mandamento com promessa, como filhos, honrem o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem? Porque nós dependeremos na nossa vida inteira desta palavra chamada honra. Nós vamos aprender em casa que nós temos que honrar pai e mãe. Amanhã nós vamos honrar patrão se tivermos, vamos honrar empregados se tivermos, vamos honrar as autoridades constituídas e governamentais que tivermos, porque todos nós temos sobre a nossa vida a autoridade. Aqueles que não aprenderam a honrar dentro de casa, jamais aprenderão a honrar na rua. E aí o que diz a palavra? Tudo vai mal. Podemos observar nitidamente pessoas que vão se dando mal em tudo que fazem, é porque não reconhecem, não entendem um princípio maravilhoso e essencial para a vida dar certo: o princípio da honra. Quem nós precisamos honrar? Quem faz parte da nossa vida e merece honra? Começa por pai e por mãe. Só que o mesmo texto que diz isso também diz: pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos. E às vezes, como pais, nós irritamos, provocamos dentro de casa um ambiente irritante. No relacionamento que temos, homem com a mulher, esposo com a esposa, de guerra, de afronta, de desrespeito, os filhos vendo tudo aquilo passam a ficar irritados ao ponto de não querer mais estar dentro de casa. E aí a gente vê estourar na adolescência filhos que, quando percebem que tem um pouco de liberdade para estar dentro de casa, é um sufoco. E aí o pai não dorme mais, a mãe não dorme mais, o filho está correndo risco na rua, o leão está lá fora bramando, procurando a quem possa tragar. Mas tudo começou por causa do desequilíbrio familiar dentro de casa, porque a igreja se tornou uma instituição, um clube, um ritual, uma rotina que a gente vai no culto, graças a Deus recebi a minha bênção, como aquele que vai lá e pega o passe, como o outro que vai lá e faz não sei o quê, muitos assim. E aí a igreja não avança, e aí por isso não conseguimos pregar o evangelho, por isso pouca gente à nossa volta vai sendo alcançado, por isso poucas pessoas são transformadas a partir de nós.
Porque pregamos muito mais com a vida que vivemos do que com as palavras que falamos. Às vezes temos todo o conhecimento teórico de tudo que precisa ser feito, mas nos esquecemos que a Bíblia diz que nós somos luz e nós somos sal. Agora, se o sal for insípido, não tem valor nenhum, diz a Bíblia. Você não deixa de ser sal a partir do momento que aceita o Senhor Jesus, é sal. Mas que tipo de sal nós estamos sendo? Sempre estaremos temperando. Que tipo de luz estamos sendo? O inimigo sabe disso. O inimigo sabe que famílias fortes geram indivíduos fortes, pessoas com o seu equilíbrio emocional, psicológico. Se nós formos estudar, nós vamos descobrir que grande parte, ou talvez a maioria dos problemas psicológicos que as pessoas têm e afloram na sua juventude, afloram na sua vida adulta, afloram nos seus relacionamentos, começaram dentro de casa, lá na infância. Foram abusados, sofreram traumas, tragédias familiares, divórcios, tantas coisas que acontecem nas famílias e provoca no indivíduo traumas que ele leva para uma vida inteira, muitas vezes. Porque o inimigo sabe que se ele desestruturar a família, ele consegue desequilibrar tudo o que nós precisamos para ser feliz. Jesus está aqui nesse lugar nessa noite para fortalecer a tua família. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar nessa noite para dizer que se você crer no Senhor, será salvo tu e toda a tua casa. Você deve tomar posse daquela palavra que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa família, nós acabamos de ler aqui, é uma família que conhecia a palavra que eu estou ministrando para você. A família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. De Belém de Judá, a Bíblia diz que eles eram da terra de Israel, a terra que Deus deu ao seu povo. Eles eram povo de Deus, nação escolhida do Senhor. Essa família que nós estamos estudando hoje aqui, era uma família que conhecia a história dos patriarcas. Conhecia Abraão, conhecia Isaac, conhecia Jacó. Sabia que Deus era um Deus poderoso, que diante das crises veio em favor do seu povo. Conheciam a história do Deus que por muitas vezes veio com mão auxiliadora ao seu povo. Conhecia a história de Abraão, um homem que tinha tudo, mas não conseguiu realizar o seu maior sonho até o Senhor lhe alcançar, que era o sonho de ser pai. Quando todas as coisas diziam que ele não poderia mais ser, o Senhor veio e deu a ele uma promessa e uma palavra dizendo: eu farei de você pai de nações. Há um homem que contra toda esperança, diz a palavra do Senhor, em esperança creu. Elimeleque conhecia essa história. Elimeleque conhecia a história de José, um jovem garoto que, cheio de sonhos, vai vendido como escravo, vai para o Egito, vive uma vida miserável, 13 anos de sofrimento, de crise, de problemas, 13 anos dando tudo errado, com o sonho de governar, mas sendo escravizado numa terra estrangeira, numa terra estranha. Viveu uma crise, mas Deus interveio, Deus veio ao seu favor, e a Bíblia diz que Deus do dia para a noite tira ele de dentro de uma prisão e coloca ele como governador do Egito. Deus é um Deus que pode virar a nossa história do dia para a noite. Deus pode mudar o teu cativeiro, mudar a tua realidade. Deus tem poder para fazer isso. Elimeleque conhecia essa história, conhecia a história de Moisés, criado pelo filho pela filha do faraó.
criado num palácio, mas como um hebreu, a qual o povo do Egito nem comia junto, foi menosprezado toda a sua vida, foi embora, fugiu do Egito, passou 40 anos no exílio, uma crise, não sabia falar direito, ele diz, não tinha habilidades, era cheio de pensamentos ruins contra si mesmo, e não achava valor em si. Olha só, criado numa família desequilibrada, cheio de traumas. Moisés era desse jeito. Só que um dia o Senhor veio a ele, e quando o Senhor veio a ele, o Senhor mudou a sua história e transformou Moisés no libertador da nação de Israel. Todas essas crises, esses grandes homens viveram e venceram, e Elimeleque sabia disso. E agora chegou uma crise na vida de Elimeleque. A Bíblia diz que em Belém de Judá, casa de pão significa Belém. Olha que contraditório, em Belém de Judá, na casa de pão havia fome, uma crise. E quando ele viu essa crise, a Bíblia diz que ele resolve sair de Belém. Não creu no Deus de Israel, não creu no Deus dos seus antepassados, conhecia o Deus na vida dos outros, mas não reconheceu Deus na sua vida. Esta é a realidade, meu irmão, de muitas pessoas. Sabem quem é Deus na vida do outro, sabem quem Deus é na vida de Abraão, sabem quem Deus é na vida de Isaac, sabem quem Deus é na vida de Jacó, sabem quem Deus é na vida do pastor, sabem quem Deus é na vida do familiar, mas Deus está querendo que você saiba quem Ele é na sua vida. Na sua vida. E sabe o que Deus vai usar para isso? Uma crise. A crise, ela tem propósito. E o maior propósito da crise é revelar a nossa fé. É na crise que a gente revela a nossa fé. Só tem fé de verdade, só mostra a fé que tem aquele que enfrenta uma crise. Quando está tudo bem, quando está tudo certo, nós não precisamos usar a fé, porque nós temos outros meios. Temos o dinheiro, temos a saúde, temos os relacionamentos, temos estabilidade, temos tantas coisas que a fé não precisa ser utilizada. Agora, quando não temos mais nada, aí nós temos fé, aí nós dependemos da fé. A fé que nós temos é num Deus de coisas impossíveis, é um Deus capaz de fazer aquilo que a gente não pode fazer. E nós só sabemos que existe um Deus capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer quando todas as nossas forças foram esgotadas, quando as nossas condições já não cabem mais, quando o poder, quando os relacionamentos, quando a influência já não serve mais. Aí sim nós exercemos a nossa fé. Tem muito crente fugindo da crise, procurando outros lugares, fugindo de Deus no momento da crise, achando que Deus lhe abandonou, quando na verdade, no momento da crise, Deus quer revelar para ele quem Ele é. Jesus certa vez falou lá em João uma palavra maravilhosa que todos nós conhecemos, mas poucas vezes a gente para refletir nela. Jesus falou assim: neste mundo vocês terão aflições, serão crises. Servir Jesus Cristo não é garantia de não passarmos por tribulações. Eu creio num Deus que nos prospera, que nos abençoa, um Deus que nos faz crescer. Tudo isto é verdadeiro. A palavra do Senhor diz que aqueles que são fiéis passarão e viverão crescimento do Senhor. Só que a Bíblia também diz que para chegar a pastagens verdejantes e a águas tranquilas, nós muitas vezes passaremos por vales de sombra e de morte.
Mas a Bíblia diz para nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Não tema o vale da sombra ou da morte, porque o Senhor está com você. Não tema o tempo da crise que veio sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Deus está com você nesta crise. Nessa crise Ele vai se revelar. Ele vai mostrar para você que é Deus. E você vai conhecer um Deus que é na sua vida, além da vida do outro. Jesus falou: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, confiança, esperança, fé, convicção, porque eu venci o mundo. Agora sabe o que a gente não repara? O que a gente não se lembra? É que quando Jesus falou isso, Ele ainda não tinha ido para a cruz do Calvário. Nós cantamos aqui agora: Jesus venceu para sempre. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas Ele venceu para sempre aonde? Aonde foi que Jesus venceu para sempre? Fala aí quem sabe. Na cruz. Jesus venceu foi na cruz. Na cruz Ele disse, quando suspirou o seu último ar dos pulmões, Ele disse: está consumado. Ali Ele venceu a morte. Ali Ele venceu a humilhação, ali Ele cancelou a escrita da dívida, ali Ele mudou a sua história, ali Ele transformou a sua vida, ali Ele te salvou, ali Ele te curou, ali Ele te justificou, ali Ele mudou a sua história, ali redenção veio para você. Foi na cruz. Agora Ele disse: eu venci o mundo, antes de ir para a cruz. Naquele momento, sabe o que Jesus estava vivendo? Uma crise. A sua alma estava angustiada. Ele estava se despedindo da ceia com os seus discípulos. Ele estava indo para o Getsemane. Ele diz no Getsemane: a minha alma está profundamente angustiada. Ele sua sangue, diz a palavra do Senhor.